Bem-vindos a Mindala Televisão. O meu nome é Vera Cristina. Hoje vamos ter uma entrevista com a Lina Carneiro, que nos vai falar sobre as runas e o caminho que elas nos trazem e nos levam ao autoconhecimento. Lina, muito obrigada por teres aceito este convite. Eu é que agradeço. Vamos então falar de runas. Sim. O que são as runas? As runas são, digamos que umas pedrinhas mágicas que podem ser feitas em diversos materiais. As minhas são feitas em madeira, fui eu que as fiz, da árvore Austrália, gravadas por mim, porque cada runólogo deve ter as suas runas feitas de início por si, para que elas tenham a sua própria energia. As runas são uma arma fantástica de autoconhecimento, levam-nos ao passado, ajudam-nos muitas vezes a perdoar o passado, ensinam-nos que no presente aquilo que se vê pode não ser exatamente aquilo que se vê, e dão-nos indicação dos diversos caminhos no futuro, os caminhos a seguir. É claro que tudo fica ao livre-arbítrio da pessoa, não é verdade? Mas dão-nos indicações, elas dão-nos o caminho, sem dúvida nenhuma. Como é que tu dizias que cada um tem que fazer as suas runas? O runólogo deve fazer as suas próprias runas, sim, deve. Porquê? Por causa da energia. Ah, ok. Porque assim, tu se trabalhas com material, o material deve ter a tua energia, não é? Deve conter a tua energia, então elas são feitas, cortadas, laminadas, gravadas. Colocaste aqui alguns símbolos? Coloquei. Significam alguma coisa? Estes símbolos são símbolos do alfabeto rúnico, que é o alfabeto mais antigo do planeta, não é? Vem do tempo dos vikings. Foi Odin que os descobriu quando esteve 9 dias e 9 noites pendurado na árvore da vida, que se chama agora e da qual se fala tanto, Yggdrasil. E então, ao fim de 9 dias e 9 noites de grande sofrimento, ele olhou para baixo, porque ele já estava pendurado, olhou para baixo e teve o conhecimento imediato de todo o alfabeto rúnico e do que ele significava. O alfabeto rúnico... Cada palavra dessas, então, tem um significado? Tem. Cada palavra destas é uma palavra com mais do que um significado, porque também são muito intuitivas. Então, quem as trabalha também deve usar a sua própria intuição, porque não quer sempre dizer a mesma coisa, a mesma runa. Ok? Dependendo do sítio onde está, não é? Da pergunta que se faça, das runas que tenham à volta. Nós falávamos aqui no início que as runas servem para o autoconhecimento. Sim, sem dúvida numa nenhuma. Perspectiva, se calhar, do passado, presente e futuro. Sim. Como é que nós conseguimos, então, identificar ou receber essas mensagens? Pronto, numa consulta, o runólogo escolhe o método que vai fazer, não é? Há vários métodos? Há vários métodos. Pede permissão aos deuses, a Odin, por exemplo, pede permissão a Odin e faz o jogo se lhe for permitido. Se não for permitido, não faz. Pode não ser, muitas vezes. As runas são muito éticas, então nós não poderemos falar nunca da vida dos outros com as runas, só da nossa própria vida. De casa, dos filhos, não é? Mas este trabalho é muito intuitivo. Então. Muito, muito intuitivo. Absolutamente intuitivo. É. Como é que tu desenvolves essa intuição para fazer este trabalho? Sei lá, eu penso que o universo também ajuda nisso. E se estiveres atenta, tu percebes. Pois é tudo uma questão de prática, não é? Também já há uns anos nisto, os meus mestres também foram bons, ensinam que nem tudo é o que parece, ver para lá do que se vê. E eu amo runas.
Amo as runas e as runas amam a mim, sinceramente. Provavelmente, como se falamos em intuição, não é? Sim. Isto será algo que vem de forma natural, que se calhar sim. o runólogo, antes de o ser, não escolhe. Não, é engraçado que eu sempre fui apaixonada pela cultura viking. De pequenina, eu cresci em África. E houve alguém algum dia que me disse assim, já foste viking? E eu fiquei a olhar para ele e disse, se calhar. Era tão pequenita que nem percebia o que isso queria dizer. Mas depois percebi. Primeira vez que eu ouvi falar em runas, disse, isto é comigo. E depois houve um curso que foi... E porquê que sentiste isso? O que é que te... Foi só a palavra em si? Só... despertou? Os símbolos levaram-me a um passado. Eu senti que era uma coisa que fazia parte de mim. E sabes algo sobre essa cultura dos vikings? Queres partilhar? Sim, eu adoro essa cultura, sinceramente, não é? Mesmo. Eu adorava ir à Islândia, por exemplo, ou à Dinamarca, porque eles têm tanto passado viking ali exposto, não é? Em Portugal também há alguns sítios, mas lá está exposto, é uma cultura fantástica, porque assim, as pessoas pensam que os vikings que eram bárbaros. Eles eram bárbaros porque a altura era bárbara, não é? Era uma época bárbara. Porque barbárie maior do que a que houve aqui em Portugal e Espanha com a Inquisição é impossível, não é? E achas que nessa altura eles já utilizavam as runas como método de autoconhecimento? Eles utilizavam as runas como método de autoconhecimento e descobrimento. Eles não faziam absolutamente nada sem consultar as suas runas. Absolutamente nada. Eles, antes de uma guerra, de uma conquista, de uma viagem, nos seus barcos, eles consultavam as suas runas. Que é exatamente o que eu faço. Ou seja, se eu tiver uma dúvida na minha vida, um dilema, podemos consultar as runas e tentar perceber se essa informação me pode ajudar. Sim, e as runas dão a direção, ajudam com a direção. É claro que depois o teu livre-arbítrio é que vai definir se segues por ali ou não, mas elas dão-te a direção, sem dúvida nenhuma. É quase como seguir o coração e a informação que... É, porque isto também tem que ser feito com fé, não é? É um caminho de muito, muito autoconhecimento mesmo, e um caminho muito bonito. E há vários métodos para chegar... Há vários métodos, dependendo da consulta, dependendo das perguntas que as pessoas queiram saber. Queres fazer uma pergunta? Não, por exemplo, se eu quisesse saber algumas características ou dons que eu trago nesta vida, por exemplo, poderíamos fazê-lo através... Poderíamos fazê-lo através das runas, claro que sim. E a mensagem, portanto, interpretando a runa que saísse... Sim. As runas... Podemos fazer uma... Podemos. Então, eu tiro uma? Não. Então. Vamos primeiro fazer a pergunta. Sim. A pergunta seria, quais são os dons que eu trago para desenvolver nesta vida? Se calhar é muito vago, não sei. Qual é o teu objetivo de vida, por exemplo? Ok, pode ser. Então vais ter que me tirar 5. 5? Sim. Runas? Sim, uma de cada vez. Tá. Vais mexer para elas sentirem a tua energia. Sim. Vais-me emprestar este caderno. Sim. Tira 5 de uma vez? Quero que segures no saco e que tires uma de cada vez. E que ponhas na minha mão. 1, 2, 3, 4, 5. Espera aí. E as runas não têm que ser necessariamente pedras, pode ser... As runas podem ser feitas em vários materiais. Podem ser feitas em seixos, pedras da praia. Eu faço muito isso até para vender e oferecer aos pequeninos nas feiras medievais. E os vikings usavam muito a madeira das árvores. E tu gostas muito dos vikings? Escolheste também? Gosto muito dos vikings. Então... Podemos falar só de forma resumida, se quiseres. Exatamente.
Qual será o teu objetivo de vida? Tu és uma mulher vitoriosa, que tens a vitória no teu caminho. Okay? Sucesso, vitória, grandes alegrias. Mas atenção, que tu ainda não estás no teu caminho. Ainda te falta, tu ainda estás um pouco invertida, digamos. Ainda não conseguiste perceber que fazes o que fazes e muito bem e gostas, mas não é só por aí. Ainda há grandes falhas na tua vida, não é só por aí, está bem? Ainda há grandes bloqueios que não te permitiram ainda chegares ao teu sucesso, à tua vitória. E este é um modelo de autoconhecimento, não é? Exatamente. Eu posso perceber neste momento que tenho ainda muitas questões para trabalhar. Sim. Para chegar, se calhar, àquela essência. Exatamente. Que eu trago para manifestar. Porque ainda tens grandes bloqueios. E podemos saber que bloqueios são nessa questão de... Sim, sim. Então... Teria que tirar outra vez. Ora mexe. Não, é porque isto é apaixonante. É giro? As alunas são apaixonantes. Então vamos... Não. Desculpa. Pergunta primeiro. Vamos perguntar a que nível se dão os teus bloqueios. Ok. Tira-me 5. Também? Sim. Não, isso é batota. De cada vez, desculpa, estou desconcentrada. 1, 2, 3, 4, 5. Então, minha querida, tu estás presa a alguma coisa. Tens alguma prisão na tua vida que não te permite ainda avançar. Que giro. Pode ser, imagina um pai acamado, uma mãe acamada, um marido que seja manipulador, mas que tu estás presa, por exemplo. Ao ter estas informações, um filho que não te deixa avançar muito rapidamente, porque tu tens que cuidar dele. Sim, faz tudo. Não deixa de ser uma prisão. Sim. Portanto, ainda há aqui uma prisão que não te permite... E estas mensagens, no fundo, desbloqueiam a nossa vida? Completamente, porque tu ficas a perceber. Tornamos-nos conscientes. Exatamente. Muito bonito. Não é? E desenvolvemos o nosso grau de consciência através destas informações. Exatamente. Muito bem. Lina, o autoconhecimento é uma forma de bem-estar também na nossa vida. Eu acho que é assim, nós somos deuses. Exatamente como Odin, como Thor, como Freia, nós somos deuses, não é? E temos o conhecimento todo dentro de nós. Apenas está ali escondido, digamos, estagnado à espera de ser descoberto, à espera de um insight. E estas são algumas indicações para levarmos e termos esse bem-estar na nossa vida e algumas respostas também. Ou as respostas todas. Se assim o considerarmos, não é? Eu sou um pouco como os vikings. Eu não tomo decisões importantes na minha vida sem consultar os meus deuses. Mas nem todas as pessoas podem fazer isso. É preciso uma determinada prática, se calhar, e formação também para sabermos interpretar essas mensagens. Sim, e muito estudo, muita pesquisa. É assim, isto não se fica pelo curso, ok? É precisa muita pesquisa e muito estudo. Muito bem. Assim, uma mensagem que trouxeram à tua vida, as runas, que tu possas partilhar connosco? Sim, é assim, eu através das runas consigo ajudar imensas pessoas, porque eu sabia que um dos meus objetivos de vida era a ajuda humanitária, digamos, não é? Já sou voluntária, mas isso não chega, portanto, este é outro tipo de voluntariado. É porque nós temos que estar sempre disponíveis quando as pessoas precisam de nós. E eu cheguei ao meu objetivo, que foi ajudar, portanto, através deste método, deste material, destas pedrinhas mágicas, eu consigo ajudar imensas pessoas a desbloquearem as suas vidas, a perceberem o que está mal, o que têm que mudar. Às vezes as pessoas não querem perceber, mas isso já são outros 500, não é? Às vezes não estamos preparados para essa abertura que nos traz essas mensagens, não é? Porque muitas vezes temos que mexer em muitas coisas na nossa vida. Sim. Não é? Temos que, como tu falavas no meu caso,
deixar para trás algumas coisas que me prendem. É verdade. Não é? E aquele peso que possa eventualmente trazer. É verdade, é verdade. Muito bem, Lina. Em meu nome e em nome de toda a equipa de Mindália, quero-te agradecer a presença e esta maravilhosa informação sobre as runas. Então agora vais só tirar uma como conselho. Ah, sim? Para mim? Sim. Está bem. Que os deuses vão dar-te um conselho. Ok, então vamos lá. É isso. Então é... Ouros é o touro. Vais superar qualquer obstáculo. Não tenhas receio. Que maravilha. Muito obrigada. Com mensagens positivas terminamos esta entrevista. Espero que tenham gostado. Até já.